É isso aí, Nayara Guzmão, que alegria compartilhar mais um domingo com você, nessa incrível participação aqui do Espaço VIP, programa sempre trazendo atualidades, muita informação. E a gente vai entrar aqui, Nayara, num tema super importante, interessante para as famílias, porque tem muitas dúvidas, existem muitas dúvidas, né? Quando um ente querido passa por um processo de transição, como é que os filhos, os herdeiros se acomodam, se organizam, e baseado nesse setor, nessa parte jurídica da coisa, né? Muita informação, muito conteúdo. A gente recebe aqui com muito carinho no nosso estúdio o Dr. Marcos Braz, ele que é um atuante advogado do nosso estado. Dr. Marcos, primeiramente, seja muito bem-vindo. E a gente falar de um assunto que é um pouco delicado, mas as famílias precisam se organizar, não é, Dr. Marcos? Que é a questão do inventário. Eu queria que você esclarecesse um pouquinho mais quais são as principais dúvidas e esses anseios dos familiares quando isso ocorre. Boa noite. Boa noite. Boa noite, doutora Mariana Feitosa. Boa noite, público em geral. Bem, aqui, inicialmente, se falar de inventário, né, tem muitas perguntas a todas as pessoas, do público em geral, né, das famílias, porque luto é algo que vem, se traz dor, né, se lembra de dor, né, e luto ninguém gosta de conversar sobre isso. Chegar ao ponto de uma sucessão. O que é a sucessão? É a transferência de patrimônio, né, que terá que passar do autor da herança, ou do falecido, né, chamado decujus por direito, para a pessoa do ente querido, né, a gente chama-se decujus no direito, mas essa terminologia jurídica desemboca em quê? Na pessoa do seu parente que se foi, né? Chegando a esse ponto, vem o patrimônio. Que o patrimônio, quando o direito civil criou essas regras, criou exatamente para tentar resolver a impossibilidade da transferência do patrimônio que estaria preso. Preso por quê? Pela impossibilidade da assinatura daquele que faleceu para uma modalidade que seria a solução desse problema. Como seria? Seria o inventário. Existem essas modalidades de inventário: arrolamento comum, sumário e inventário, né? Existem isso daí. Doutor Marcos, quando se fala em patrimônio, a gente lembra logo dos bens materiais. São só esses ou tem outros bens cultivados pelo ente querido? O patrimônio em si, ele só pode ser levado aquele patrimônio material que ele pode ser contabilizado, direitos, né? Ele não pode ser direito de personalidade. Por exemplo, um seguro de vida, ele não entra como patrimônio. O seguro de vida não é um patrimônio que se pode colocar. Às vezes a pessoa diz assim: eu tenho um seguro de vida, entra no meu inventário? Não, não entra no seu inventário. Por quê? Porque o beneficiário é aquele que fica vivo, tá? Ele não há falecimento do beneficiário. Eu posso adoecer no decorrer de um processo de vida, né, que eu estou com seguro de vida, posso adoecer e posso falecer depois disso. Eu vou, dentro desse processo, ter a possibilidade de ajuizar uma ação, se o seguro não quiser pagar, e depois esse procedimento ser pago para aquele beneficiário. E o inventário, que é um tema que a gente está contextualizando aqui, ele só existe quando é obrigado o falecido ter o bem, deixar patrimônio ou não? Não, todo procedimento de se falar em patrimônio, tem que se falar em inventário, né? Porque inventário ou arrolamento, existem essas duas modalidades. Por que a diferença do inventário para o arrolamento? Se trata-se dos valores, né? Que é a questão de patrimônio. Quanto é o teu patrimônio? Até 1.000 salários mínimos vai para os arrolamentos. E acima disso, é inventário. Para encerrar, eu queria falar um pouquinho de como é feito esse processo de partilha entre os herdeiros, né? Quais são os passo a passos assim, mais importantes e o seu esclarecimento de algumas dicas, os cuidados que as pessoas precisam ter para prevenir a questão das confusões, os dissabores, para organizar mais isso. O patrimônio do herdeiro, ele vai ser liquidado, ele vai ser apresentado ao final do inventário, dividido, porque ele vai ser partilhado. Vem inventário e partilha. Por que a partilha? Porque a partilha vai definir
qual o seu quinhão é hereditário. O que é o quinhão hereditário? É quantos você levará do seu patrimônio, daquela pessoa que você, né, está falando aqui, que faleceu. Qual é esse valor? Bom, dependendo do quanto de pessoas que existirem. Filhos são os herdeiros. Herdeiros legítimos e necessários são os filhos. Herdeiros necessários e facultativos são os colaterais. E queria que você fizesse uma consideração final para as famílias que estão passando por esse processo, os cuidados que precisam ter aí na hora que tudo isso acontece. Como você falou no começo da entrevista, as emoções ficam muito afloradas, a questão do luto, né, doutor Marcos? Sim. E me despedir e agradecer sua participação aqui, você que é um atuante profissional do direito aqui no nosso estado. Muito obrigada. Bom, a primeira coisa que eu oriento aos familiares diante dessa dor, né, é procurar, infelizmente, né, nessa dor, ainda ter condições de procurar um profissional para direcionar. Porque eu já avisei aqui nessa nossa conversa que existe prazo para o inventário acontecer, né? E o patrimônio fica todo parado. Vai gerar obrigações acessórias, chama-se próprio terreno, ou seja, são os IPTU, IPVA, que são obrigações inerentes ao patrimônio. Então você tem que estar atento a isso para que não gere muito mais despesas no futuro para você pagar. Por isso que eu digo que é bom que seja célere, rápido, ou seja, mais... O prazo é a principal observação, né, doutor Marcos? Exatamente. Então, muito obrigada e parabéns por todo o trabalho que você desenvolve no direito. A gente vai sim para um rápido intervalo, mas daqui a pouco eu volto com o melhor do colunismo social, gastronomia e os principais eventos sociais aqui no nosso estado.